se feche mais, marque melhor e com o tempo vai passando, se você não cometer um erro grande e oportunizar o gol adversário, você vai abrindo espaço, vai criando espaço. Eu acho que foi a tônica do jogo. Eles hoje mudaram a característica, né? Tiraram um jogador alto de referência, botaram dois praticamente pontas que jogaram por dentro, né? Tentando na velocidade, na bola longa, os contragolpes e nas bolas paradas, que é o que a gente enfrenta na maioria das vezes quando joga contra times que não costumeiramente a gente enfrenta, né? Eu acho que a gente soube jogar o jogo, tivemos méritos, criamos bastante, mesmo diante de um gramado não tão, né? Ainda bem que não choveu, não encharcou e tal, mas que a bola quicava um pouco, mas mesmo assim a gente conseguiu controlar super bem o jogo e criar muitas oportunidades de gol. Você teve uma dificuldade inicial na temporada que foi perder muitos laterais de uma vez só, né? Os direitos e o Wellington logo depois. E hoje você termina o jogo com dois laterais que chegaram, meio que o Natan por acaso estava ali, você mandou voltar, o Patrick voltou de um título, podia ganhar um mês de férias, de descanso, aí você trouxe pela falta de jogadores, os dois fazem 2 assistências para 2 gols. Você falasse assim, como que nesse momento de dificuldade acaba surgindo a oportunidade no futebol para alguns jogadores mostrarem que tem condições? Eu acho que o Natan, principalmente o mérito da direção em trazê-lo, num momento em que a gente só tinha o Orejuela, né? E infelizmente aconteceu do Orejuela se machucar. E o Natan vem, acho que os dois laterais vem jogando muito bem. O Caio, impressionante a parte física, a recuperação, recomposição dos dois. Hoje o Natan até ofensivamente, o próprio Caio criaram boas jogadas. Eu acho que destacaria os dois como boas participações na partida. Acho que foram fundamentais, dão muita amplitude, muita velocidade. Perde-se um pouco em jogo combinado, mas ganha-se muito em ataque ao espaço. O Caio, principalmente, que tem o drible, né? E o Natan no arrasto, na força, partindo por dentro, como foi o lance que originou a falta, posteriormente o ganho da bola dentro de cabeça e que a gente fez o gol. Então, grata surpresa, os dois jogando bem nessa função. Você me perguntou mais o Patrick entrou muito bem, fiquei muito feliz, porque eu sei que ele bate muito bem na bola, então quando dá a falta, nós já tínhamos perdido o Rato e Nestor, que eram os dois batedores. Eu pedi para ele atravessar e bater e fez uma belíssima cobrança, bola rápida, de muita velocidade, né? Deu ao Caldeira a chance de marcar seu gol também. Ele já é um lateral diferente, de mais construção. Naquele momento nós abrimos o Pedrinho um pouco mais para dar profundidade e o Patrick para construir um pouco mais por trás e deixar de ter contragolpes, né? Deixar de sofrer contragolpes, que eles trocaram 2 velocistas já no final. Fico feliz também pela participação dele, ele foi um pedido que eu fiz pela ausência do Wellington e vai ficar com a gente. É sempre bom você ter 3 jogadores, sendo que no mínimo um seja da base, no nosso caso são 2 da base, né? Sim. O Wellington e o Patrick vai continuar trabalhando com a gente. Deixa eu aproveitar para te perguntar a respeito desse lance da falta, porque aconteceu uma coisa inusitada, né? No momento que gera-se a falta, a torcida imediatamente grita seu nome para a cobrança. Queria que você pudesse comentar esse carinho do torcedor São Paulino aqui de Sorocaba também. Essa é uma das poucas saudades que eu também tenho como atleta de futebol, para ser sincero com vocês. Que é bater falta, que é sempre prazeroso, gostoso, repetição, treinamento, né? Eu já tive uma lesão agora na perna esse ano passado, de tanto cruzar a bola para eles, para treiná-los, em cabeceio e finalização. Já não tenho mais também treinado tanto, nem tenho mais a mesma precisão, mas era um lance que era especial, acho que para o torcedor. Então sempre tem uma falta ali perto, mas hoje nós temos aí outros que podem exercer bem melhor do que eu essa função. Rogério, em cima de bola parada também, eu me recordo de você ter citado em alguma coletiva no ano passado a importância dessa ferramenta. Cerca de 40% dos gols saem, de modo geral, nas principais ligas, de bola parada, no futebol tão detalhado. Você tem o Wellington Rato, que cada vez se mostra mais importante no seu time. Qual é o tamanho do ganho, estatístico até, que o seu time deve ter na temporada com um cara tão bom de bola parada na assistência? A bola parada tem que ser muito trabalhada, e o Charles tem trabalhado muito com os jogadores. Eu sempre dou aqueles 20 minutos antes de começar o treino, onde eu vou trabalhar finalizações, jogadas, combinações de jogada, e ele pega alguns jogadores diferentes para fazer essa marcação de escanteio nossa, marcação de ponto de saída, mas é essencial, sem dúvida nenhuma, que você tenha um grande batedor. Então, assim, é importante a entrada dos jogadores, você ter bons cabeceadores, jogadores altos, jogadores que atacam a bola, né? Seja ela em primeiro ou segundo pau, onde a gente decide, ou uma bola vindo de trás, em 2 tempos, mas também é fundamental. Sem dúvida, o Rato tem sido essencial. Para mim, talvez, o jogador que mais entrega
desde a contratação, porque ele tem decidido muito o jogo nesse aspecto, além de ser um jogador muito bom, com a bola rolando, um cara que compete muito, que vem muito de fora para dentro, que ajuda muito na recomposição. É um dos grandes jogadores, jogador fundamental para a gente. Qual a sua estratégia, Rogério, para essas últimas 2 rodadas da primeira fase? Aí com o pé fundo no acelerador, porque é importante obter a melhor campanha ou o maior número de pontos para ter a vantagem do mando aí contra os principais rivais, ou você vai ter que administrar elenco fisicamente? Não, eu acredito que para essas últimas 2 nós vamos com o que nós temos de melhor. Logicamente respeitando se tiver algum cansaço. Em alguns setores nós continuamos sem as trocas ainda. Eu acho que é o Pablo que foi suspenso, se eu não me engano tomou o 3º cartão, mas é o único. Então nós vamos rodando em algumas posições onde nós temos jogadores que nós podemos trocar e confiamos. E ali atrás é onde está o maior problema, por não ter mesmo as trocas, senão nós poderíamos até rodar um pouco mais. Mas como nós temos também um intervalo bom, né? De terça para sábado é um intervalo suficiente para recuperar todos. Depois de sábado para o outro fim de semana também é um bom intervalo. Eu acho que a fase classificatória ela determina muito nos últimos anos do que foi o Campeonato Paulista. Então a gente vai lutar muito para ter a melhor posição possível, agora classificado, né? Primeiro para tentar, porque o Água Santa vem bem, vem jogando bem e vem pontuando sempre. Para tentar ter a vantagem de jogar no Morumbi contra o Água Santa e depois mesmo não tendo Morumbi, se a gente conseguir chegar a uma semifinal, onde quer que a gente jogue, que a gente tenha o apoio da nossa torcida. Que a torcida São Paulo é disparadamente o clube hoje mais popular do estado, ou até mesmo do Brasil, se facilitar, porque pela média de público, pela quantidade de gente que traz a cada jogo, hoje no seu setor aí lotado, no Morumbi sempre com públicos bons, e é o combustível desse time. O torcedor é o combustível desse time. Nós temos que trazer o máximo de jogos para dentro da nossa casa, ou se não nossa casa, para diante da nossa torcida. Rogério, agora com relação, né, o São Paulo retorna ao posto de melhor ataque do Campeonato Paulista. É claro que falar individualmente de um atleta, a gente acaba fugindo de um contexto, de um conjunto que está funcionando. Mas queria que você falasse sobre o Galopo, né? Já o 7º gol dele no Campeonato Paulista, um jogador que mostra já uma adaptação muito rápida para esse ano de 2023, jogando cada vez mais perto do gol. Então eu queria que você falasse como foi o seu trabalho para deixar ele mais perto do gol e ele agora correspondendo. Eu acho que ele vem exercendo uma função que eu acho que é a que ele melhor se adapta. Isso, trabalhando, treinamentos, ele consegue executar essa função e, como eu falo, ele é um cara que empurra a bola para dentro do gol. Ele quer seja um gol fácil, quer seja um gol de pênalti bem batido, quer seja um golaço como foi contra o Red Bull, né, aquele gol bonito que ele fez. E jogador que tem gol tem que estar sempre mais próximo. Ele vem cada vez colaborando mais na marcação. Eu falo que ele, para jogar mais atrás, ele tem um pouquinho de dificuldade no sentido de posicionamento, mas jogando nessa função é um jogador que rende bastante e tem ajudado a gente com gols, com jogo combinado. Eu acho que essa linha ele, Luciano e Rato, ela vem jogando muito bem. Hoje o Luan fez uma boa partida, a se destacar positivamente a participação do Luan. E os laterais que foram muito bem, deram muita profundidade no dia de hoje. Rogério, você, olhando de fora, a campanha desse ano começa a ficar parecida em algum termo com a do ano passado. Um começo mais tranquilo, depois o time engrena, começa a fazer gols, passa a ser o vice-líder, porque o Palmeiras também disparou no ano passado. Sim. Internamente, você também está enxergando o grupo você também vê uma evolução parecida, até para chegar e performar na semifinal e nas quartas, como vocês conseguiram? Eu repito o que eu disse para você, eu acho que para a gente performar melhor, eu acho que o mês de março até é um mês que ele pode ter 2 ou 3 jogos. É muito esquisito você dizer que você jogou até agora 10 jogos desde que começou o ano, que abril você tem 9 jogos marcados por 4 competições diferentes se você chegar à final do Campeonato Paulista, e que março você só tem 3 jogos, né? Acho que isso é uma falta de equilíbrio total, é isso que ocasiona às vezes muita lesão, a falta de distribuição melhor de calendário, mas nós precisamos, da volta de opções. Nós precisamos ter mais um lateral esquerdo, nós precisamos ter mais um lateral direito, nós precisamos ter no mínimo mais um zagueiro à disposição, nós precisamos mais um atacante para que Caleri e Luciano não tenham que ficar até o final do jogo, todos os jogos, como foi hoje, os 2 cansados. Então, assim, é necessário que David, que Erisson, os que tem lesão muscular principalmente, né? O Wellington, Arboleda, o Diego já é um caso mais cirúrgico, que pode ser que demore um pouco mais, mas um Igor Vinícius ou um Rafinha. Se esses 4, 5 jogadores estiverem à disposição, com tempo de treinamento que dê para incorporar
a parte física até a data das quartas de final, eu acho que a gente aí começa a ter, ter um time que briga mais por posições e consegue ter mais alternativas de jogo, né, para jogos decisivos. E eu acho que vai ser muito importante também quando começar o mês de abril. Espero que não é fácil, é difícil chegar, porque você vai enfrentar os grandes numa semifinal. Se você conseguir passar, eu acho que duas equipes aí se destacam muito, que, na minha opinião, que não são... O Red Bull é uma coisa já normal, né? Mas São Bernardo e Água Santa, para mim, são duas equipes que vão dar muito trabalho tanto para Palmeiras quanto para São Paulo numa eventual quartas de final. E começa a Sul-Americana, começa a Copa do Brasil, começa a Brasileiro, e aí sim vai ser muito importante você ter a volta desses jogadores para rodar de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias esse elenco, porque aí você consegue ter jogadores descansados, dar ritmo para todos e competir em todas as frentes que a gente vai ter. Rogério, já que você colocou de leve o dedo na ferida, qual que é a real sobre o Luan? Não entendi, porque a única coisa que eu falei sobre o Luan foi um elogio, que ele foi bem no jogo. Eu não entendi não, pelos comentários. Comentários assim, de quem? Comentários da imprensa, análise. Eu não analiso o comentário da imprensa. O que vale é a minha análise sobre o atleta dentro do campo. Questão física, fora de campo. Jogou bem hoje fisicamente, foi bem. Acabei de fazer um elogio, não entendi ferida da tua parte. Acho que você que tem que curar as suas feridas. Rogério, eu queria que você pudesse comentar para nós o quão especial foi ter o Alisson hoje de volta, sem entrar nos méritos. Não, muito legal. Mas para você e para todo o elenco, quão especial foi ter ele de volta? Eu fiquei feliz que já no último jogo eu tentei levar o Alisson para o jogo. Ele não se sentia confortável para entrar. E aí eu expliquei para ele que eu não poderia levar um jogador para o banco sem... Porque aí eu preciso de um atacante. Eu não ponho ele, o torcedor vai achar... Pô, o cara tinha um atacante, depois... Então nós conversamos e eu senti ele mais feliz e mais confiante para esse jogo, e eu queria dar alguns minutos para ele, até para ele voltar a se sentir melhor, mas é um jogador que a gente precisa para a temporada, né? E eu fiquei feliz que ele participa até diretamente do segundo gol, onde ele bate a falta e ela dá o rebote, e o Natan joga para o Dário com o gol do Pedrinho. Ele é um jogador que faz muito bem, mas parecido... perna contrária, mas parecido com o Rato, ele faz bem aquela função de completar o terceiro homem de meio campo, né? Taticamente são dois jogadores bastante importantes, então naturalmente ele é um jogador que, ganhando o ritmo, ele é uma opção que agrada bastante a gente. Eu fico feliz por uma vitória pessoal dele, eu fico muito feliz dele estar de volta. Hoje para fechar, gente. Rogério, você falou da volta de alguns jogadores, possivelmente pensando nas quartas de final, com o time já classificado. Alguma chance de a gente ver alguns jogadores aí em transição nessas partidas, as duas partidas do Paulistão? Eu acho que para essa próxima nenhum vai estar... Eu acho que estão todos numa transição para vir treinar com o elenco principal. Estão com o preparador físico fazendo transição. Eu acho que não haverá tempo para esse jogo contra o São Bernardo. Nós não temos tempo para trazer ninguém para preparação. Já para o jogo do Botafogo, como tem um espaçamento de 7, 8 dias, né? E aí eu consigo talvez vislumbrar a possibilidade de utilizar algum deles no jogo do Botafogo. Mas para esse jogo, de tudo que nós temos, aí o Alisson voltando, acho que é uma participação que foi hoje uma primeira, mas tanto o Igor... A Rafinha não começou transição, Diego ainda eu acho que vai mais tempo, a Arboleda ainda não começou uma transição, começou acho que uma transição no campo, tem um dia de transição, os outros começaram a correr a volta, mas eu ainda para esse jogo contra o São Bernardo eu não espero nenhuma volta. Para o jogo do Botafogo eu acho que aí sim, e para o pós-jogo do Botafogo, por mais uma semana, aí a gente pode ter mais gente para as quartas de final. Valeu, gente. Valeu pela moral aqui também.